Boa noite a todo mundo, sejam bem-vindos a mais uma reunião pública da nossa casa, da Associação Espírita Discípulos de Allan Kardec. Hoje, para encerrar a temática de Setembro Amarelo, nada melhor do que falar de evangelização. E nós vamos falar sobre evangelização do homem no terceiro milênio. Mas antes disso, nós vamos fazer uma reflexão de uma página do livro Caminho, Verdade e Vida, por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A lição é a lição 27, Negócios. Está no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, versículo 49, que diz assim: E eles lhes disse: Por que me procuráveis? Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu Pai? E aí as considerações de Emmanuel sobre essa passagem. O homem do mundo está sempre preocupado pelos negócios referentes aos seus interesses efêmeros. Alguns passam a existência inteira observando a cotação das bolsas. Observe-se os outros no estudo dos mercados. Os países têm negócios internos e externos. Nos serviços que lhe dizem respeito, utilizam-se maravilhosas atividades da inteligência. Entretanto, apesar de sua feição respeitável, quando legítimas, todos esses movimentos são precários e transitórios. As bolsas mais fortes sofrerão crises. O comércio do mundo é versátil e por vezes ingrato. São muito raros os homens que se consagram aos interesses eternos. Frequentemente lembram-se disso muito tarde, quando o corpo permanece a morrer. Só então quebram o esquecimento fatal. No entanto, a criatura humana deveria entender, na iluminação de si mesmo, o melhor negócio da terra, porquanto semelhante operação representa o interesse da providência divina a nosso respeito. Deus permitiu as transações no planeta para que aprendamos a fraternidade nas expressões da troca. Deixou que se processassem os negócios terrenos, de modo a ensinarmos por meio deles qual o maior de todos. Eis porque o Mestre nos fala claramente nas anotações de Lucas: Não sabias que me convém tratar dos negócios de meu Pai? É interessante a consideração de Emmanuel aqui, justamente quando ele fala de negócios, né? Ele fala justamente quando muitas vezes a gente se prende tanto a uma questão material, né? E esquece do nosso real negócio, que tem que ser o espiritual. Trabalhar o espírito, edificar mazelas, dificuldades que nós temos, que muitas vezes a gente deixa para depois, porque a gente fica preocupado com questões materiais, que a gente sabe que é passageiro. Nós sabemos que é passageiro, nós somos uma experiência de passagem, com uma oportunidade brilhante para que a gente possa trazer dessa experiência real significado de aprendizagem por espírito, para essa experiência que a gente traz de um universo de muita bagagem. E aqui ele fala disso, para a gente se atentar aos negócios, e ele diz que esses negócios é justamente o nosso campo para a espiritualidade. Vir o centro na chuva, difícil, cansativo, né? Queria estar em casa, dormindo, ou na cobertinha. A gente está aqui com um investimento, não somente para uma folha de serviço, para prestigiar a nossa irmã, mas sim para trazer um investimento de ascensão para nós. Que isso traga um universo de esclarecimento, um universo justamente que traga para a gente subsídios para a nossa transformação íntima. Então vale muito a pena essa reflexão da noite de hoje. Então vamos levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus
a espiritualidade bendita que nos ampara, que nos protege, por estarmos aqui nessa noite chuvosa, com o objetivo cada vez mais de aproximar e entrar em contato com a água viva do Evangelho em nossos corações, para que a gente possa semear e levar sementes para consolo aos familiares, para consolo aos amigos e à sociedade a qual atuamos, e principalmente nos auxiliando para a nossa transformação individual. Aproveitamos que estamos nessa sintonia de pensamentos, que possamos internalizar esses pensamentos aos espíritos que passam por aflições, por dificuldades, sejam físicas, sejam morais, que a gente possa levar dentro da proposta do Espiritismo uma oportunidade de consolo, para que possam nos auxiliar no caminho da qual nós somos convidados a colaborar nessa escola bendita, nesse planeta Terra, que justamente tem um campo para nós de regeneração. Que o Senhor nos abençoe e nos proteja, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Então nós vamos passar a palavra então para Solange, e ela vai falar para a gente sobre evangelização no homem no terceiro milênio. Boa noite a todos, aos nossos irmãos presentes, aos nossos internautas. Que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos ampare a todos, que possamos ter uma noite de reflexão, de estudo do Evangelho de Jesus. Esse é um tema muito interessante, que nos faz refletir bastante do momento que nós estamos vivendo. O terceiro milênio iniciou-se em 2000. Então, nós já estamos há 22 anos dentro do terceiro milênio, né? E tem muitos desafios aí pela frente. Estamos dentro do terceiro milênio, nós passaremos pela transição e chegaremos à regeneração. Então, assim, bastante coisas que vêm pela frente, né? Precisamos nos preparar para isso. Eu quero ler aqui um poema que eu achei muito lindo. Foi um jovem que leu, o Jordão Alencar, ele é do Espírito Santo, e ele leu esse poema no programa Hackathon Espírita, no canal Amigos da Luz. Então, fala bastante sobre o tema que a gente vai trazer na noite de hoje. Por muito tempo eu naveguei, por entre lágrimas eu vou, em busca da profundidade, desaguei em minha própria fragilidade. Chega um momento em que tudo vai mudar. Rompem-se os ciclos desse feroz desamor. O mal esperneia, é seu último suspiro. Não mais se confunde liberdade e individualismo. O grito entalado na garganta será libertado. O coração cheio de feridas será curado. Chega o momento em que o mundo vai mudar. O amor será o norte, as tendências por toda parte. Rompem-se as barreiras, somem as fronteiras, desatam-se os nós, somos um só. Rasgam-se os rótulos, enterra-se o ódio. Chega de preconceitos. É passado e nunca mais será louvado. Não há espaço para opressão na política ou na religião. Os ventos mudam de direção. São chegados os tempos de renascer e redescobrir o sabor da vida. Quem sou eu? Filho de Deus, herdeiro do universo, caminheiro da vida eterna. Em toda parte se anuncia a divina mensagem para quem quiser ouvir. É tempo de amar e de evoluir. Muito bem, então, dentro desse tema, a evangelização do homem no terceiro milênio,
Nós vamos iniciar com essa passagem, essa frase aqui que é muito interessante. O Espiritismo não cria a renovação social. A madureza da humanidade é que fará dessa renovação uma necessidade. Então veja, o Espiritismo ele não vai criar essa renovação toda que nós estamos vendo. Estamos vivendo uma era de transição planetária e a humanidade vai atingir um grau a mais na sua evolução. Nós entraremos no mundo de regeneração. E o Espiritismo não cria essa situação. Isso daí faz parte da madureza da sociedade. Onde que nós podemos ver que a humanidade está hoje mais madura? Nós vamos ver lá nas tentativas de reformas úteis. Quantas reformas que nós temos visto na atualidade e que traz uma utilidade muito grande, né? Muito grande. Eu estava vendo outro dia no jornal de uma grande emissora e eles estavam nos mostrando, eles estavam falando do portal Transparência. E eles estavam nos mostrando que agora todo cidadão pode ser um fiscal. Então, se você vê, por exemplo, uma obra pública e você vê que aquela obra não está indo para frente, você fotografa e manda através do portal Transparência. Eles vão analisar a foto que você mandou e o andamento do projeto que eles têm lá. E a gente sabe que as verbas elas são comparadas assim, né? Elas são liberadas na medida do andamento do projeto. Então uma coisa muito boa, né? Quer dizer, os políticos que pensavam que agora podia fazer o que quisesse, agora não vai poder mais, né? E eu achei interessante também que eles mostraram um app que existe, que é uma busca no Diário Oficial. O Diário Oficial ele é super antigo, mas ele continua do mesmo jeito que sempre foi. As letras super miúdas e textos colunar que é difícil você conseguir achar ali um assunto. Pois é, esse aplicativo ele vai fazer a busca no Diário Oficial por assunto. Então a gente vai ter condição de acompanhar o andamento dos projetos dos políticos que nós votamos. Isso é cidadania. Então veja, olha, parece uma coisa à toa, mas olha como que isso vai nos auxiliar muito, né? Então são as reformas, são as mudanças. E o que eu achei interessante é que é tudo jovem. Você vê a criançada, 30 anos, você olha assim, a carinha só pode ter mais, o máximo que pode ter 30 anos. Nós vamos falar sobre a geração que está chegando aí, né? Vamos estudar ainda mais adiante. Outra coisa, a fundação de instituições protetoras, civilizadoras e emancipadoras. Quantas que existem? Só da causa animal, quantas são as instituições protetoras, gente? E por conta disso, quantas leis foram aparecendo para favorecer a vida? Porque a vida pertence a Deus, não importa em que grau ela esteja. No vegetal, no animal, no homem, a vida foi criada por Deus, faz parte da natureza, né? Então, a gente vê aí o respeito, né? Olha que coisa bonita. As leis penais mais humanas, nossa, as nossas leis estão muito boas. Ah, mas os projetos são muito bons, mas ainda não estão sendo implementados. É verdade. Muitos lugares não estão sendo ainda, por falta de estrutura, por uma série de situações, ainda implementado. Mas existe já alguns lugares onde eles estão implementando essas leis e está sendo projetos muito bonitos, muito bons. A gente vê, né, na televisão, o jornal noticia e a gente vê que esses projetos realmente são bons e funcionam. Outra coisa, o enfraquecimento dos preconceitos de raça. Também nós estamos vendo, olha, as leis surgindo para colocar um freio, né? Para a sociedade ver, não, agora mudou, não pode mais ser do jeito que sempre foi, né? Precisamos mudar essa história.
coisa bonita. A diminuição das barreiras entre as nações, nossa, muito, que seja por motivo comercial, mas as barreiras estão diminuindo bastante, a gente vê isso, né? Na imigração, no momento de guerra, você vê uma nação recebendo outra, quanto que nós tivemos isso? Então, tudo isso aí representa o quê? É esse amadurecimento da humanidade, né? Então, se tem tudo aí, o que está faltando? Aí está faltando lá predisposição mais generalizada. Porque quando a gente olha esses projetos, a gente vê grupos de pessoas envolvidos. São grupos de pessoas, né? Eu vou dar exemplo da causa animal, né? Um grupo pequeno de pessoas que tem uma despesa imensa, que tem situações e a ecologia e o nosso clima. A gente viu aí há pouco tempo na televisão o senhor que foi limpando as nascentes e surgiu uma floresta, uma coisa maravilhosa lá, mas foi uma pessoa, né? Então nós vemos hoje aquele movimento dos oceanos de limpar as praias. Tem um grupo grande, mas é um grupo pequeno ainda em relação à humanidade inteira, à população toda. Então, o que está faltando? Essa predisposição moral mais generalizada. E isso vai acontecer, porque todos nós estaremos envolvidos com os mesmos temas, com o bem, com a fraternidade. É isso que vai acontecer no futuro, né? Na regeneração. Por isso que nós estamos passando esse período todo aí, que a gente vai falar um pouquinho dele mais para frente. Então, veja bem, se o Espiritismo não cria a madureza da humanidade, como é que ele pode ajudar? Pelo seu poder moralizador, né? Moralizador, porque, gente, eu sou um espírito que já vivi antes, vou viver mais vezes, eu tenho um compromisso com a reencarnação. Então eu vou reencarnar, eu vou encontrar, eu sou hoje fruto do que eu fui no passado. E o meu futuro eu estou plantando hoje. Então nós que estamos vivendo hoje no corpo físico, nós estamos plantando o nosso futuro. Só isso daí já é bastante suficiente, né, para a gente procurar uma mudança interior, né? Então ele tem um poder moralizador muito grande devido aos seus princípios, né? Os princípios básicos da doutrina nos traz esse poder moralizador. Tendências progressivas. Está lá, Kardec deixou bem claro, se em algum momento o Espiritismo, a ciência provar que o Espiritismo está errado, nesse ponto ele se modificará. Isso daí é uma característica muito forte, nos mostrando que o Espiritismo é de fato uma tendência, tem de fato essa tendência progressiva. Amplitude de vistas. Nós não miramos num grupo, nem numa nação, nós pensamos em termos de família universal, nós somos os moradores da Terra, né? Então nós temos uma visão, uma amplitude de vista bastante grande. E pela generalidade das ideias que abrange, né, ele está apto a auxiliar o movimento de regeneração. Então o Espiritismo vai nos auxiliar bastante nesse movimento de regeneração, né? Que nós já sabemos, nós já falamos várias vezes sobre isso, né? Muitas palestras sobre isso. Nosso planeta está passando por essa fase de transição. Quem olha essa fase agora acha que está tudo fora do lugar, que o mundo está maluco, né? E que não existe esperança de melhora. Mas não é possível que vai melhorar, né? Gente, não podemos esquecer, quem está no leme é Jesus. Um espírito que tem uma experiência fora de série em transição planetária. Ele já passou por várias. E como dirigente do nosso planeta, governador do planeta, ele sabe exatamente o que está acontecendo. E a gente pode olhar e achar que está tudo fora do lugar, mas não. Existe, de fato, um controle e uma harmonia nessa confusão, né? Então vai dar certo, no final dá certo, né?
Eu me lembro que quando nós mudamos, numa empresa que nós tivemos que fazer uma grande mudança, mudou de uma empresa para outra, aí mudou o sistema, mudou a visibilidade do local, mudou, era tudo mudança, tudo que você pensasse era mudança, né? E uma vez numa reunião, né, o pessoal começou a reclamar porque não estava dando para trabalhar naquelas condições. O dirigente, né, ele nos disse a seguinte coisa: gente, nós estamos vivendo um momento que nós estamos fazendo, é como se nós estivéssemos num voo aéreo e nesse voo a gente está fazendo a reforma, né? Então, assim, não é fácil, mas vai dar tudo certo. E deu mesmo. Então, o que a gente está vendo hoje? É isso. É como se a gente tivesse uma grande reforma, né? Num voo aéreo. Então você olha assim, você diz, não é possível, está tudo fora do lugar. Não, está tudo certo, vai dar certo no final, né? Não podemos esquecer que quem está no leme dessa barca é Jesus, e ele sabe exatamente o que faz. Nós falamos da geração, né? Então vamos falar nessa geração nova. É um capítulo que está no livro Gênesis, que foi o último livro escrito por Allan Kardec, e esse capítulo, Nova Geração, está também no último capítulo do livro, que ele deixou exatamente bem no final para falar, para nos trazer sobre essa nova geração, né, que está chegando aí. Então, para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente a povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dedique. Tem muito espírito desencarnado achando que está fora da lista. Não está. Está dentro da lista. É encarnado e desencarnado. Precisa o quê? Estar, né, antenado com o bem e produzir o bem. Se dedicar a isso, né? Aí nós teremos a oportunidade de quê? De participar dessa regeneração, desse planeta que evoluiu, né? Que elevou-se na escala, e a gente sabe que as condições serão bem melhores do que as que a gente tem hoje na Terra, né? Então vejamos, vamos ver uma característica da velha geração. Então nós trouxemos aqui a velha geração e a nova geração, as características. Para quê? Para a gente dar uma olhada e falar assim, peraí, em que geração que eu estou? O que eu posso fazer para mudar? Por isso que a gente trouxe essas características. Então a velha geração, revolta contra Deus. Às vezes a gente pensa que, não, eu confio, acredito em Deus, está tudo bem comigo. Aí pronto, a hora do testemunho bate a minha porta. Aí eu já começo, mas que é isso? Mas comigo? Mas eu vou ao centro toda semana, eu faço estudo sistematizado, eu sou evangelizador, eu estudo o evangelho, eu faço oração todo dia, mas comigo? Não é possível, eu não acredito nisso. O que nós estamos fazendo? Nós estamos questionando Deus. Ou seja, você tem certeza que você sabe o que está fazendo, né? Então, isso daí, revolta contra Deus, pratica o mal pelo mal. O que é praticar o mal pelo mal? É a pessoa ser mal mesmo, porque muitas pessoas se enveredam pelo caminho do mal por diversas situações, e às vezes ela até se arrepende, e ela até tem vontade de voltar, mas ela acha até que não tem mais solução, então vai seguindo. Mas ali não, ali está dizendo que pratica o mal pelo mal, né? Então, esses espíritos, o que vai acontecer com esses espíritos? Está lá na Gênesis, eles serão excluídos do planeta, porque o planeta vai evoluir. E esses espíritos, eles serão excluídos do planeta, eles vão continuar o seu crescimento evolutivo, porque o espírito evolui sempre, né? Ele pode não querer evoluir, mas ele vai evoluir, porque o progresso ele será arrastado como de roldão, né? Como está escrito no Livro dos Espíritos, pelo progresso. Mas às vezes ele está numa condição que, se ele continuar nesse planeta, ele vai atrapalhar o movimento evolutivo da maioria. Então ele precisa ir para um local onde ele esteja mais próximo, daquele estado de evolução.
Então, por isso ele será instruído, vai para planetas, né, para mundos mais ou de prova e expiação mesmo, ou primitivos, ou, né, vai continuar o seu progresso, porém em outras estações, não mais no planeta Terra, porque esse vai evoluir, como aconteceu com Capella, né? O sistema Capella, que está no livro lá, Caminho da Luz, que traz aquela história bonita, linda, né? Da evolução desse sistema Capella. Então, muito bem. Então, ele, propensão instintiva para as paixões degradantes. Então, assim, a propensão instintiva é aquela assim que a gente, né, na hora que acontece alguma coisa com a gente, o que a gente faz? É essa atitude, né? Uma atitude instintiva, você não parou para pensar, você foi lá. Por que você fez isso, né? Por que a gente tem essas atitudes instintivas? É porque isso faz parte do nosso interior. Se não fizesse parte de nós, a gente teria outras, não aquela, né? Jesus foi crucificado, né? Colocou a coroa de espinho, ele não se revoltou com nada daquilo, porque a condição íntima dele já era outra, estava muito superior ao que estava acontecendo ali com ele naquele momento. Os sentimentos antifraternais, egoísmo, orgulho, inveja, ciúmes, isso daí vai ser um problema, porque na regeneração o sentimento que vai predominar é o amor, a fraternidade. Fraternidade não combina com egoísmo, orgulho, inveja e ciúmes, não combina. Então precisamos o quê? Trabalhar nosso interior para a gente conseguir diminuir esse sentimento em nós e desenvolver as virtudes, né, para que a gente possa ter uma condição melhor. Apego a tudo que é material. É a materialidade do momento. Estamos vivendo momentos bem complicados em relação a isso, né? Sensualidade, cupidez, avareza, né, são sentimentos que vão nos levar para baixo. Então, precisamos parar para pensar. E a nova geração? Qual que é a característica? Se distingue por inteligência e razão. Inteligência e razão, porque a gente vê muita inteligência hoje, né? Mas a inteligência sendo utilizada para o mal. Mas inteligência e razão, geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem, né? Das crenças e das crenças espiritualistas. Então é uma inteligência e uma razão que vai trabalhar pelo bem, que vai buscar o bem sempre, né? A nova geração não é formada integralmente por espíritos que emigraram de planos mais elevados que o nosso. Vamos ver, eu acho que é no próximo, como que a gente vai dividir isso daí. Então é preciso que a gente faça essa autoavaliação, de observar em nós, né, a existência da nova geração ou da velha geração. E o que nós precisamos fazer? Um esforço educativo. Um esforço educativo em nós. E isso a gente consegue com o quê? Planejamento e estratégia. É preciso planejar isso. É preciso ter cuidado. A disciplina antecede a espontaneidade. Nós vamos falar mais adiante sobre os vilões da nossa evolução. Então, é preciso que a gente tenha planejamento e estratégia. Bom, quem são os espíritos da nova geração? Quais os espíritos que se constituirão dessa nova geração? Ele colocou lá, espírito de condição evolutiva superior aos habitantes comuns da Terra. Então, são espíritos superior, né? Superior, condição evolutiva superior, são espíritos que vêm de outros mundos. E as obras, em vários locais das obras espíritas, nós vamos saber sobre isso, que na nova geração vêm espíritos de outros planetas, espíritos que já estão numa condição mais elevada, para quê? Para auxiliar o nosso programa evolutivo aqui na Terra, né? Então, serão esses espíritos de condição evolutiva superior ao nosso, né? Com aquelas características que nós apresentamos lá, de
inteligência e razão sendo utilizadas somente para o bem, né? As características. Outra coisa são os espíritos vinculados à Terra. Bom, então agora já fala conosco, né? Os espíritos vinculados à Terra, que desejam se renovar e que superaram as más influências do meio e da matéria. Educação moral cuja base é o esforço pessoal. Então, são aqueles espíritos que já superaram, olha lá, que superaram as más tendências. Aí eu fui lendo isso daí e fiquei preocupada, né? Porque o primeiro grupo eu não sou, o segundo grupo também, eu falei, eu também não estou no segundo grupo, né? Então eu já comecei a ficar preocupada, mas aí tem uma brecha na lei, e a brecha é essa daqui, ó. Espíritos auxiliados por benfeitores espirituais, beleza, somos, né? Estou dentro, e que passam a mostrar desejo e vontade de renovação, apesar de imperfeitos. Então é isso, nós temos esse desejo e vontade de renovação, né? Nos diz lá Kardec que reconhece o verdadeiro espírita, né, por domar aqueles que sabem domar suas más inclinações, né, e que se esforçam para isso, se esforçam por domar suas más inclinações. Então nós estamos dentro dessa linha aí, né? Que nós estamos tentando, vamos ver o que a gente consegue. Um dia está melhor, outro dia está mais ou menos, né? E vamos indo, vamos tentando. Uma hora a gente vai conseguir, mas pelo menos já existe a possibilidade. Não vamos ficar tristes, aborrecidos, né, achando que vamos embora. Existe uma possibilidade. Vamos continuar trabalhando, ainda tem um bom tempo pela frente e vamos trabalhar que vai dar certo. Vamos chegar lá, né? Muito bem, então vamos evoluir. Nós falamos que precisamos de estratégia de planejamento. Então vamos passar por aquilo ali, vilões do nosso projeto evolutivo. E agora nós precisamos ter cuidado, porque nesse aspecto aqui nós podemos cair, então a gente tem que ficar atento. O que está nos dizendo lá? Primeiro, dispersão, distração, redes sociais nos demandando foco e atenção, tempo e energia, como diz o nosso irmão André Trigueiro, tempo e energia são dois recursos naturais não renováveis, né? Então, tempo e energia e excesso de informação. Isso daí, tudo a ver com o nosso tempo, né? E nós precisamos ficar atentos. O que mudou, gente, hoje? O que mudou? Vamos ver. Jesus, ele trouxe o seu ensino há 2000 anos atrás. Não mudou nada. É o mesmo ensino até hoje. Porque ele é imutável na linha de tempo, né? Kardec trouxe as leis da vida e do universo há 165 anos. Não mudou nada. Continuam as mesmas leis, né? Não mudou. Então o que mudou? Mudou a sociedade mudou. Então você vê, na época de Kardec não tinha TV, né? Não tinha internet, não tinha rádio, só tinha jornal e livro. Na época de Kardec, criança trabalhava, mulher não trabalhava e não votava, né? Não tinha penicilina na época de Kardec, não tinha vacina, não tinha nada disso. O transporte, a gente vê aí como que Paulo trabalhava 2000 anos para levar a mensagem. Ele sofreu várias vezes, né? 3 vezes o navio que ele estava afundou, né? Porque ele tinha que levar a mensagem. Na época de Kardec eram os livros e os jornais, mas tinha tempo para isso acontecer, não era assim com a rapidez que nós temos hoje. Você coloca uma notícia na rede social hoje, pronto, na mesma hora todo mundo já pode ver. Então mudou bastante isso, né? E aí o que nós precisamos fazer então? A gente precisa ter cuidado com a dispersão, porque 1 hora ao tempo de Kardec eram uns longos 60 minutos. Hoje, 1 hora é complicado.
E se a gente estiver na rede social, então, uma hora vira 5 minutos. É uma situação que a gente precisa ter. Então, precisa ter cuidado com o quê? Com a distração, com a dispersão, com as redes sociais, com o excesso de informação, de que a gente tem que estar antenado com tudo. Como que a gente vai estar antenado com tudo? Nós não vamos ter tempo para fazer a nossa reforma íntima. Se a gente estiver antenado com tudo, a gente não tem. Então, a gente tem que antenar com o quê? Com o que seja nutriente para a nossa vida, para a nossa existência. Né? Porque se a gente for querer saber de tudo, não vai sobrar tempo para a reforma íntima. E a reforma íntima é a missão número 1 de todo espírita. É a missão número 1 de todo espírita, é esse. E aí, para isso, nós precisamos fazer a autogestão. Né? A autogestão. Como que a gente vai fazer isso? Né? Nós vivemos numa sociedade de materialismo e consumismo. E as redes sociais, as propagandas, a televisão, tudo está a todo momento nos convidando a consumir mais. Né? Então, esse consumo exagerado, isso gera bastante problemas que a gente está vendo aí na sociedade, né? A postagem de fotos, né? Isso daí gera bastante complicação. A gente precisa ter cuidado com o que está lá no Livro dos Espíritos, na lei de conservação, sobre o necessário e o supérfluo. Eu gosto de lembrar da entrevista com o Chico, quando um jornalista diz para ele: Chico, você já escreveu tantos livros que você pode se considerar, se você quiser, o homem mais rico da Terra, de tanto livro que você tem. E de fato são muitos livros, né? E o Chico virou para ele, né, dentro daquela simplicidade dele, e falou: graças a Deus eu aprendi a viver com o necessário. Tanto que o Chico nunca ficava com nada. O Chico recebeu uma vez um cheque do Frederico Figner, aquele que tem aquela história no livro Voltei, um cheque tão alto que ele imediatamente passou para a FEB. Com o cheque que a FEB recebeu, ela montou todo o seu parque industrial, então era muito dinheiro. Ele não ficava com nada. Mesmo, tem a história das fazendas que ele recebeu de presente. Ele dividia com as instituições e quando ele ia no cartório, ele já levava toda a documentação e as pessoas da instituição já iam também, porque ele já passava tudo para as instituições. Ele dividia entre instituição católica, instituição espírita, ele ajudou muito, independente né, ele fazia isso. Então, muito bem, é aprender a viver com o necessário, com o supérfluo. Agora, é claro que o necessário muda, né, gente? O necessário muda de acordo com a cultura que você vive, com a sociedade, com o país, com a família. Tem uma série de situações. Aí cada um de nós precisamos pensar o que é necessário e o que é supérfluo. Né? Aí vem a pedagogia da atitude, do exemplo, que é maravilhoso. É uma forma de evangelização? Sim. Está lá aquela mensagem, né, na internet, que dizem que é Francisco de Assis, que fala, né, que ele diz assim: vocês vão e vai pregar o evangelho, se preciso for, usem as palavras. Você vê, porque você vai pregar com sua atitude, com o seu exemplo. Isso é uma fonte evangelizadora muito forte, né? E outra coisa que a gente precisa ter cuidado é o culto à beleza, né? O culto à eterna alegria. Isso daí é um problema, porque as fotos, as pessoas estão sempre rindo e felizes, né? Então isso e você olha lá, você acha que é assim. Há pouco tempo nós vimos uma entrevista de uma jovem de 14 anos que teve um problema seríssimo, né? Porque ela via as fotos das amigas no Facebook o tempo todo e ela não tinha tudo aquilo que as amigas estavam postando. Então ela começou a entrar num processo depressivo e uma série de situações que foram acontecendo ali, né? Aí a gente precisa ter cuidado com isso, porque, gente, isso é uma ilusão. Não existe eterna alegria, não existe, gente. Isso é ilusão.
né? E qual o problema da tristeza, né? Lá o culto, e qual o problema da tristeza? Nós não estamos aqui fazendo apologia à tristeza, mas a gente sabe que todas as lições que nós passamos é para o nosso aprendizado. Então, no momento de tristeza, a gente olhar para aquilo e reconhecer, digo, olha, tristeza, tá cheio, você está aí, e o que você veio me ensinar dessa vez? Por que eu estou triste? O que está acontecendo? Comigo aconteceu um fato interessante. Eu fui na loteria fazer um pagamento de uma conta, acho até que eu já contei essa história aqui, e chegou lá, tinha lá aquele número assim, 30 e vários zeros, que era o prêmio que se pagaria na loteria daquela semana, né? E eu olhei para aquele número e fiquei encantada, não sabia nem ler o número de tanto zero que tinha nele. E aí o que eu fiz? Imediatamente, né? Comecei a pensar, se eu ganhasse esse dinheiro, o que eu faria? E comecei a pensar, fazer isso. De repente, eu fui tomada de uma tristeza imensa. Aí eu estou voltando para casa, naquela tristeza, eu falei, pô, que tristeza é essa? Por que eu de repente fiquei triste? Aí eu me localizei, eu estou imaginando uma vida com esse dinheiro, eu não tenho esse dinheiro, aí veio a tristeza, né? Aí eu, opa, peraí, cadê minha realidade, né? Então a gente vai entrar num estudo de um japonês, um pesquisador japonês, por método científico, ele chegou à conclusão de que nós ematimos por dia 50 mil pensamentos. E existe uma tradição budista que os nossos pensamentos vigilantes são como macaquinhos travessos, que pula de galho em galho e nos leva com ele sem nenhum controle, sem nenhuma consciência. Eu lembrei desses macaquinhos na hora, né? Eu digo, gente, então precisamos estar vigilantes, né? E entender esses momentos que a gente vive. Então, o culto à eterna alegria, a eterna juventude. O Brasil, ele é campeão em cirurgia plástica. Ele está assim dos Estados Unidos para, né? Então, assim, é bom, tudo bem, vamos ver, a gente precisa ter cuidado com o necessário e o supérfluo, né? O exagero, a gente tem que ter cuidado com isso, porque senão a gente entra nessa armadilha, isso é uma armadilha, gente. A gente passa a viver em torno disso e nós não fazemos a nossa missão número 1, que é a reforma íntima, a gente esquece disso. E aí nós vamos chegar lá do outro lado como? Né? Ontem nós estávamos no estudo da mediunidade, eu anotei para a gente, porque eu falei, gente, é muito interessante isso. Allan Kardec, na Revista Espírita de maio de 1858, ele escreve o seguinte: quanto mais o homem vive materialmente, quanto mais seus pensamentos foram absorvidos nos prazeres e nas preocupações da personalidade, tanto mais tenazes são os laços que prendem o espírito ao corpo. Parece que a matéria sutil, que é o perispírito, se identifica com a matéria compacta, que é o corpo, e que entre elas haja uma coesão molecular. Daí porque se separam, senão lenta e dificilmente. Ele estava falando sobre os nossos irmãos que desencarnam, não se percebem desencarnados e passam a viver as situações que o corpo físico já sepultado está vivendo. Ele não conseguiu desprender do corpo físico. O que ele está dizendo? Por que demora esse desprendimento? Demora por quê? Por causa disso. Viver, né, absorvido pelos prazeres, pelas preocupações da personalidade, ou seja, as preocupações do nosso dia a dia, da situação da vida que nós estamos vivendo hoje, né? É preciso que nós façamos essa autogestão de identificar em nós onde que nós estamos, quem somos, quem eu sou, para onde que eu vou, o que eu pretendo, qual que é o meu objetivo, né? E pensar nisso, para que a gente consiga fugir um pouco dali, né? A medicalização da dor. A gente vê o Brasil, ele tem o maior número de farmácia por quilômetro quadrado aqui no Brasil. Então é muita farmácia. A gente vê, né? A gente vê as farmácias, né? E a gente vai... Gente, a dor, nós não vamos
ficar sentindo dor, mas quando a dor chega, a gente precisa, o que a dor quer ensinar. Às vezes a dor só quer te falar o seguinte: olha, tem alguma coisa errada com o teu corpo, vai lá, vai no médico, faz um exame para ver o que está acontecendo. A gente vai lá e se automedica. Né? Então não, precisamos ir ao médico, vamos ao médico, vamos fazer exame, vamos ver o que está acontecendo. Né? Se não achar nada no corpo, poxa, então essa dor pode estar ligada a alguma coisa psicológica e começar a buscar em nós, né? Buscar quem nós somos, porque nós nos mostramos quem somos pela nossa vivência, pelo nosso dia a dia, pelos sentimentos que a gente tem, né? Que a gente não consegue ficar vigiando o nosso pensamento o tempo todo, mas nós podemos perceber os nossos sentimentos. Fiquei triste, fiquei alegre, estou irritada, estou nervosa, mas fiquei irritada de repente, o que aconteceu? Então, a gente precisa estar antenada com o nosso momento presente, senão a gente não consegue. Aí nós vamos viver aqui, vamos chegar do lado de lá e vamos ser surpreendidos. Frederico Figner, que está no livro Voltei, ele nos conta da sua dificuldade quando chegou no mundo espiritual. Ele estava apagadinho, né? Aí eles estavam esperando, ele estava com a filha dele, lá apagadinho, e estava esperando o restante do pessoal, porque eles iam seguir em comitiva, né? Aí aproxima-se dele uma pessoa com muita luz, né? Uma pessoa com uma luz. Aí ele começou, olhava para ela e disse: mas ela está tão iluminada, tão apagadinho, né? E a irmã e a filha dele: calma, pai, calma. Era uma professora, tá? Ela estava iluminada, ela era uma professora. Né? Só defendendo aqui as professoras, né? Então você vê, a gente vai ver que essa luz, ela já faz parte de nós. Nós somos luz, né? Está lá no Livro dos Espíritos, nós somos luz. Essa luz, ela vai crescendo. Né? Mas se a gente fica muito apegado às coisas da matéria, aos nossos dia a dia, as coisas, a gente esquece de saber quem somos nós, de buscar a nossa essência. E aí essa luz vai se tornando apagadinha. Né? Até que um dia o Frederico Figner estava lá no mundo espiritual e de repente ia ter um arrastão e ele ia ser levado junto naquele arrastão. Aí naquele momento ele faz uma prece, né? Faz uma prece e na hora daquela prece uma luz aparece. E aí ele vê quem? Que é o Santo Pai. Ai, graças a Deus que você chegou. A sua luz iluminando aqui afugentou todos eles. Aí ele fala para ele: não, Bittencourt, dessa vez, não, Frederico, dessa vez a luz é sua. Então nós possuímos a nossa luz, é preciso que a gente busque a nossa essência, né, para que ela se desenvolva, né, que ela cresça. Então são armadilhas que a gente precisa ter cuidado. O Espiritismo pode nos ajudar bastante, né? Nós vamos falar um pouco da linguagem. Kardec tem uma linguagem clara, objetiva, de muita erudição, muito conhecimento sobre os fatos, sobre tudo que ele está falando ali, né? E a gente precisa pensar como, sem perder os conteúdos espíritas, reprocessar tudo isso e levar aos que têm fome espiritual. Nós estamos vendo hoje, as nossas palestras, 1 hora. As aulas antigamente eram aulas de 60 minutos. Porque os pedagogos da época entenderam que era necessário 60 minutos para manter o foco do aluno. Hoje as aulas continuam 60 minutos, mas o foco do aluno mudou. O aluno é outro hoje, então precisa repensar isso, né? Hoje o aluno, nós temos o TikTok, que são vídeos de 2, 3 minutos. Essa semana agora eles mudaram, né? Estão autorizando agora vídeos até 10 minutos, isso é uma boa coisa, né? Por quê? Porque a gente pode pegar as palestras espíritas, isso é a sugestão do André Trigueiro, que eu vi numa palestra que eu achei muito interessante, você pegar a palestra e fazer recortes e colocar na rede. Para quê? Para atender essa fome espiritual. Né? Você não consegue parar 1 hora para assistir a palestra, mas você pode ver um vídeo de 10 minutos, de 3, de 5 minutos, você pode ver. E aquilo ali é uma mensagem que vai nos acalentar. Recentemente eu vi uma palestra do Haroldo que foi feito esse recorte e colocou no TikTok, inclusive. Né? Fez um recorte pequenininho. Uma mensagem maravilhosa, uma mensagem de cura espiritual. Né? De cura espiritual. Então é isso, essa fome espiritual precisa ter isso daí. Então como que a gente vai processar tudo isso para trabalhar com esses jovens, né? Antenados, que quando responde por figurinhas, palavras, pedacinhos de palavra, né?
mandei uma mensagem para o jovem, aí ele respondeu assim, BLZ. Eu falei, mas meu Deus, o que é isso aqui, BLZ? Aí eu fui mostrar para o meu filho, o que é essa aqui, BLZ? Beleza, mãe, está dizendo que ele entendeu que está tudo beleza, tá joia. Ah, que bom, então tá, é isso, agora aprendi. Então, como que a gente vai fazer para reprocessar todo esse conhecimento espírita e levar a esses jovens, né? Então é preciso repensar isso. As escolas de evangelho, por exemplo, vai fazer o quê? Atividades mais diferenciadas, né? Menores, com menos tempo e mais tarefas, por exemplo, para conseguir manter o foco da criança dentro de uma diversidade. Então são bastante... Eu conversei com uma professora e ela estava dizendo, de fato, a gente tem esse problema mesmo e nós resolvemos uma parte desse problema fazendo atividades pequenas, vídeos pequenos, história. Ela não podia contar história longa mais, ela fez, né? Ela diminuiu a história, ela passou a história pequenininha, que aí a criança... Aí, na medida que foi fazendo isso, ela dizendo para a gente, o foco da criança começou a aumentar. Por quê? Porque aí ela começou a prestar atenção um pouquinho mais, aí eles foram aumentando a história um pouquinho mais, o tempo da história. Mas teve que fazer um resumozinho, senão não conseguia. Então, é uma situação, é um desafio para a gente isso daí, né? E queremos lembrar aqui, já no nosso finalzinho aqui, né, desse tributo aos pioneiros do Espiritismo. Gente, ser espírita hoje é muito diferente de ter sido espírita há 20, 30, 40, 60 anos atrás. Então, eu trouxe uns dados aqui que nós colhemos no livro, né, do André. Em 1875, o Jornal do Comércio trouxe a seguinte notícia: o espiritismo é uma pandemia mais perigosa do que a febre amarela. O Brasil passou por uma epidemia de febre amarela entre os anos 1850 e 1849. Para ter uma ideia, o Rio de Janeiro, que possuía 200 mil pessoas, 4 mil pessoas morreram. Não tinha penicilina ainda, né? Não tinha antibiótico, não tinha uma série de coisas. O espiritismo é uma pandemia pior. Veja, era muito difícil ser espírita naquela época, né? Depois a gente vai ver, os inimigos do espiritismo, eles denunciaram práticas mediúnicas que elas eram associadas à loucura e estado de demência. Isso gerou uma série de problemas. Muitos médiuns foram levados para sanatórios, né? O que é isso? Preconceito e ignorância. Mas eles não renunciaram, não. Eles afrontaram as leis rígidas imperiais que nessa época do Império, né? E eles continuaram, eles afrontaram as leis e continuaram, por isso que hoje nós estamos aqui, né? Então, já na República, em 1904, a FEB ela foi intimada a comparecer no juízo dos defeitos da saúde pública, para ser processada por realizar trabalhos espíritas e prescrever a homeopatia. Em 1881, o jornal O Cruzeiro e o Comércio noticiaram oficialmente a ordem policial que proibiu o funcionamento da Sociedade Acadêmica Deus, Cristo e Caridade e todos os centros espíritas a ela filiados. Não está tão longe assim, 1881. Olha, já na era Vargas, em 1937, a sede da FEB e os centros espíritas foram fechados pela polícia, né? Intolerância, isso daí, né? E aí, nessa época, é que até tinha esse livro, porque nós tínhamos, como o espiritismo tinha muitos amigos no exército, no parlamento, isso daí foi resolvido, né? E aí nós precisamos fazer o quê? Ter um livro de presença.
né? Por que tinha que ter? Para saber quem é que estava frequentando as sessões espíritas, né? Por isso que nós tínhamos... E o nosso livro de presença que a gente assina ali é um resquício dessa época, né? Para nós não é mais esse objetivo, evidentemente. Hoje nós temos um objetivo de estatística, né? De saber, né, como é que está o funcionamento da instituição, né? É um termômetro para nós. Muito bem. Mas os nossos irmãos ubandistas e candomblecistas não aconteceu isso. Eles continuam até hoje sendo vítimas do preconceito, né, de religião. Então é preciso que a gente... Né, às vezes a gente olha e diz, não, mas isso daí é Umbanda, eu sou espírita. Gente, nós somos tudo um só. Olha a fraternidade. O que hoje está acontecendo lá na casa do vizinho, amanhã pode acontecer na minha. Então nós precisamos nos unir forças. Unir forças em favor do quê? Da fraternidade, da união, do respeito, né? É preciso. Então, se a gente presenciar um movimento desse, não importa onde é que ele esteja, vamos ajudar, vamos ver o que a gente pode fazer, vamos denunciar, né? Que é para isso que existem leis. Hoje já tem leis, né? As leis existem para isso. Então, muito bem. Nós, esse tributo, então, a gente lembrar desses nossos irmãos, né, que com essa dificuldade toda, trouxe essa mensagem para que hoje nós estivéssemos aqui. Essa casa mesmo, que está hoje aqui funcionando, quantos irmãos no passado deram duro suor para poder manter, para levantar esse prédio, para que hoje nós pudéssemos estar aqui usufruindo, né? Nós lembramos muito do senhor Carlindo Dias, muito conhecido no movimento espírita de Volta Redonda, já desencarnado há alguns anos, não sei exatamente quanto, mas o senhor Carlindo Dias é um espírita que foi preso, porque ele era espírita, né? Então são pessoas que continuaram, não desistiram não. Então isso o que é? Isso é a pessoa que através do estudo, que é importante, o espírita precisa estudar. Porque para a gente ter planejamento e estratégia para fazer a reforma íntima, nós precisamos de estudo. Então nós precisamos estudar. E aí nós vamos à casa espírita estudar. Hoje tem muitos os estudos online, é tudo maravilhoso, mas quando a gente vem à casa espírita, a gente percebe a diferença. É muito bom estar aqui. A gente está em contato com o ambiente espiritual da casa, com as vibrações dos espíritos que nos auxiliam na casa, nos estudos, nos trabalhos realizados. Então é outra coisa, estar presente na casa espírita é algo muito bom. Enquanto nós estamos sentados assistindo a palestra, nós estamos sendo cuidados. Quantos e quantos irmãos nossos já nos trouxeram esse testemunho de chegar à casa espírita passando mal, sentou assistindo lá e depois nem precisou o passe, porque quando eles terminou a palestra eles estavam ótimos. Por que isso acontece? Porque durante a palestra nós somos atendidos. Os bons espíritos estão presentes, eles conhecem as nossas necessidades, eles têm desejo de nos auxiliar, são irmãos nossos que estão mais adiante de nós, e esses irmãos vêm para nos auxiliar, vêm para nos ajudar, né? Então estar na casa espírita é algo muito, muito bom, muito compensador. Mas nós estudando o espiritismo, nós estamos aprendendo as lições. E introjetar essas lições dentro de nós é um desafio diante desse mundo que nós estamos. Por isso que a evangelização do homem no terceiro milênio é um grande desafio para todos nós. Porque nós vivemos numa sociedade que consome muito o nosso tempo e a gente praticamente, se não tiver essa estratégia de planejamento, a gente não consegue fazer a reforma íntima. Nós nem conseguimos perceber o que nós estamos vivenciando, o que nós estamos sentindo, o que está acontecendo conosco, né? A gente não consegue nem passar por esses movimentos. Então, é importante que a gente tenha essa autogestão, essa atenção, né, para esse momento que nós estamos vivendo, e lembrar o que foi nos dito aqui na página inicial: nós somos viajores, nós estamos aqui vivendo temporariamente. O que representa? Vamos pensar 90, 100 anos de existência. O que representa isso diante da eternidade que é a alma, né?
Então, a alma, ela é imortal. A partir do momento que ela foi criada, ela é imortal. Diante dessa imortalidade, o que representa? 70, 80, 90 anos. É o passar do tempo. Certa vez o Chico perguntou ao Emmanuel, né? Pois é, Chico, então, 50... O Chico falando para Emmanuel, né? Então, Emmanuel, 50 anos de mediunidade, de trabalho na mediunidade, o que representa isso? O Emmanuel falou, 5 minutos. Então, é assim, porque se você olhar o espírito que é imortal, é 5 minutos mesmo. E o Chico ficou 50 anos, né? Mas é assim. Então, a nossa existência aqui, ela é muito rápida. É importante a gente manter o foco. Qual que é o foco? Evolução. Então eu preciso ver o que é a essência. Tá, a sociedade está me levando para esse caminho. Esse caminho representa a minha essência? Se for, vamos. Se não é, vamos buscar um caminho do meio. Porque é assim que a gente vai conseguir. Porque senão depois nós vamos chegar ao nosso momento de desencarne, porque todos nós vamos desencarnar. Tudo que nós estamos vendo hoje vai morrer, né? Então nós vamos desencarnar, nós vamos chegar no mundo espiritual, e nós ficaremos assim, bastante, né, aborrecidos de saber que, puxa vida, né, podia ter aproveitado melhor o tempo. Então é a gente ter esse cuidado, né, essa autogestão. Então, nós agradecemos muitíssimo a oportunidade que a casa nos oferece de estar aqui nesse momento fazendo essa reflexão. E que Deus nos abençoe, que a gente consiga de fato dar conta, né, dessa tarefa tão importante que é a nossa evangelização no 3º milênio. Muito obrigada. Agradecemos a Solange, né, pelas palavras, pelo alerta, né? Falar de evangelização, tem um livro da Lúcia Moisés que fala que a evangelização ela muda vidas. E quando a gente fala dessa tarefa de evangelizar, é justamente exercer esse ensinamento do Evangelho, né? Tudo que nós estamos aprendendo aqui, e levar para semear, para transformar pessoas, né? Ou seja, justamente levar essa mensagem de consolo aos outros. Aproveitando, a gente faz o ensejo de que todo sábado nós temos a tarefa da evangelização infanto-juvenil, a evangelização da família. Então, a partir de 2h30 da tarde, o trabalho está totalmente presencial, está aberto para cá, para toda a comunidade. Nós estamos justamente abertos ali para fazer a evangelização da família. Então, desde o pequenininho até o adulto está convidado de participar da nossa evangelização às 2h30. E aproveitando que está no tema da evangelização também, já faço um convite. No dia 9 de outubro, a Federação Espírita Brasileira está comemorando esse ano 45 anos de campanha permanente da evangelização. Né? Em Volta Redonda, a partir de outubro, algumas casas espíritas já estão dedicando a sua reunião pública para falar de evangelização. E no EDAC, no dia 9, vai ser o Davidson que vai falar sobre evangelização. Só que vai ser um dia especial, é um dia que não vai ter somente a palestra. Toda a equipe da evangelização estará aqui presente, para trazer trabalhos de divulgação da evangelização. Então vai ser um dia muito florido, vai ser um dia muito bacana, e que a gente convida todo mundo a participar dessa festa de luz no dia 9 de outubro, às 9 horas. Próxima palestra, nós já estamos entrando em outubro, e tem um amigo nosso que faz aniversário, né? Amigo não, né? Ele é justamente o nosso codificador, ele que codificou a doutrina espírita. Então, Kardec faz aniversário dia 3 de outubro. Mas 3 de outubro é uma segunda-feira, então um domingo nós vamos falar sobre a vida e obras de Allan Kardec. Domingo é dia das eleições, mas aqui abre normal, tá, gente? Não tem aqui aberto normalmente. Então, dia 2 de outubro, o Robinson vai falar com a gente sobre a vida e obras de Allan Kardec.
Está todo mundo aí convidado a participarem com a gente, conhecer um pouco da vida e obra do nosso codificador. Então vamos levar nossos pensamentos e agradecer ao amigo Mestre Jesus, a espiritualidade amiga que nos ampara, que nos protege, que auxilia nos trabalhos dessa casa espírita querida. Pela oportunidade bendita que recebemos durante essa noite, de recebermos um pouco da dádiva da palavra divina, da água viva desse Evangelho, para que a gente possa promover o papel de transformação íntima e que a gente possa, através desses conhecimentos, meditar para sentir e viver. Aproveitando que nós estamos aqui, que possamos levar os nossos pensamentos aos irmãos que estão em estado de perturbação, de dificuldades, e que possamos levar, através dessas mensagens, sejam aos familiares aqui presentes, aqueles que estão nos assistindo pela internet, que possamos nos envolver nesse pensamento para auxiliar esses irmãos a dar prosseguimento a essa construção, retirando as mazelas do homem velho na construção do homem novo. Que o Senhor nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Aqueles que desejaram paz, só aguardar que vai ser chamado. Tenha todo mundo uma boa noite. Quanta luz